nessa noite eu quero pregar sobre tenha esperança, Deus está no controle. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, tenha esperança, Deus está no controle. Coloque a mão no seu coração, diga, minha alma, tenha esperança, Deus está no controle. Queridos, quando nós cremos que Deus liberou uma palavra para cada situação, ou melhor, muitas palavras para cada situação da nossa vida, nós precisamos entender que uma promessa, diga comigo promessa, que uma promessa de Deus é uma realidade. Uma promessa de Deus é algo real. Uma promessa de Deus não é apenas uma fala, uma promessa de Deus não é apenas um som, uma promessa de Deus não é apenas algo escrito, uma promessa de Deus não é apenas uma liberação profética que Deus usou alguém. Uma palavra de Deus é uma realidade, uma promessa de Deus é uma realidade. Por isso, nessa noite, eu sinto de levar a vocês uma palavra que primeiro passa pelo meu coração. Já disse um pregador, se a palavra primeiro não ministrar o pregador, ela não é digna de ser pregada. E nessa noite, eu quero juntamente com vocês, entrar nesse lugar de dizer, tenha esperança, Deus está no controle. Queridos, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4, versículo 16, em diante, nos diz assim, portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, que é favor não merecido. A promessa vem pela fé, vem pela graça, para que ninguém ache que é merecedor, ninguém ache que é o bom o suficiente para receber, é favor não merecido, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Próximo versículo. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não, chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Chama à existência as coisas que não são, não existem, como elas já existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação ao que, gente? A promessa de Deus. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido no que? Na sua fé, e deu glória a Deus. Diga comigo, e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão, contra toda a esperança, creu. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim, a esperança que se retarda, deixa o coração doente. O que é incrível é que o texto bíblico não diz assim, ó, a bênção que se retarda deixa o coração doente. A resposta que se retarda deixa o coração doente. O que não está acontecendo e você esperava que estivesse acontecendo e não veio, deixa o coração doente. A Bíblia diz que o que deixa o coração doente é o quê?
a esperança que se retarda. Muitas pessoas estão com o coração ferido, machucado, se decepcionaram com Deus, entraram em um lugar de desânimo, entraram em um lugar aonde não tem mais vontade de avançar, de crer, de acreditar que é possível. Por quê? Porque a esperança desapareceu do coração. Queridos, não é a bênção, não é a resposta, mas é a esperança. Quando a esperança some, o coração adoece. Quando a gente perde a esperança, o coração, ele fica ferido, machucado, e ele se opõe aos planos de Deus. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Eu vi uma história essa semana, de um médico que viu o seu filho a tomar muitos anos de sua vida, vivendo com uma doença que foi definhando esse menino. Esse menino se torna um jovem, e o pai vê esse menino então na cama, morrendo, e ele diz: eu não aguento mais esse sofrimento. Ele buscou a cura disso de muitas formas. Então ele tomou uma decisão: eu vou aplicar a eutanásia nesse menino, nesse jovem. E os próximos dias foram duros, difíceis. A esperança morreu. Então, depois dele ter enterrado seu filho, voltando do cemitério para sua casa, um amigo cientista liga para ele e diz para ele: amigo, eu tenho boas novas. Descobrimos com sucesso a cura da doença do seu filho, traga ele aqui. E o pai diz: não há mais o que fazer. Sabe, queridos, muitas vezes, quando o coração perde a esperança, nós desistimos daquilo que ainda tem esperança. E eu venho nessa noite para anunciar a palavra para mim e para você: tenha esperança, Deus está no controle. Deus está no controle de toda situação. Queridos, quando nós entendemos que fiel é a palavra de Deus, quando Deus promete, nós nos agarramos a uma realidade. Quando Deus promete, nós não nos agarramos apenas a uma possibilidade, nós não agarramos apenas a uma situação momentânea, nós nos agarramos ao próprio Deus. Quando nós recebemos uma palavra sobre algo, Deus está embutido naquela palavra, naquela promessa. É por isso que nós vemos a história de Abraão, nós vemos a história desse homem enfraquecido no seu corpo, nós vemos a história desse casal que não tinha mais condições de viver o que Deus prometeu, na visão humana, na visão natural, diante dos olhos físicos. E eu venho dizer a você nessa noite: a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, até cumprir o propósito pela qual ela foi destinada. Como a chuva e a neve regam a terra, assim é a palavra que sai da boca de Deus. E é por isso que nós precisamos ter confiança, convicção, crescer em fé, ter certeza de que Deus está no controle. Queridos, há uma verdade na palavra de Deus, e essa verdade é: nós não ficaremos pelo caminho, Ele nos conduzirá até que se cumpra tudo o que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Nós vemos a história de Moisés. Moisés, quando subiu ao monte, e ele foi receber as leis do Senhor, o Senhor gastou tempo com Moisés. Aqueles que ficaram aos pés do monte começaram a dizer: por que ele não volta? Por que Deus não entrega a sua palavra? O que acontece que nós estamos aqui e Deus não responde? E Deus não faz algo? Então eles decidiram tomar uma atitude que enojou a Deus.
Eles decidem pedir ao sacerdote Arão: nos construa um bezerro, alguém a quem possamos adorar. Toda vez que a esperança some do coração, nós queremos fazer as coisas com o nosso próprio braço. Queridos, quando eles começaram a pedir, Arão disse: ok, vocês querem, eu farei. Eles constroem um bezerro de ouro, e eles começam a adorar, eles entram no nível de promiscuidade, eles começam a viver uma estação da vida deles, tão nojenta. Moisés desce, e Deus diz a Moisés: eu não quero mais esse povo, eles se opuseram a mim, o próprio Deus diz: eu vou começar de novo com outras pessoas. Moisés diz para Deus: Deus, lembra-te do que tu prometestes. Tu prometestes que é deste povo, não de mim. Porque Deus disse: Moisés, começarei de novo através de você. Moisés disse: não, Senhor, lembra-te do teu povo, porque o Senhor prometeu que o Senhor faria deles uma grande nação. Moisés estava dizendo: Senhor, a tua palavra, o Senhor zela para cumprir. Queridos, quando alguém recebe uma palavra, olha que poderosa é uma promessa. Olha que poder está dentro de uma promessa, que o próprio Deus dá um passo atrás, e Ele diz: é verdade, eu prometi, e eu não sou homem para que minta, eu prometi, vai acontecer. Queridos, quando você recebe uma palavra, uma promessa, saiba de uma coisa: é Deus que zela para que aquela promessa se cumpra. Por isso que o contrário de esperança é desespero, é se desesperar. O contrário de esperança é deixar o coração viver em aflição, é olhar para as possibilidades e ver apenas o que está diante dos seus olhos. Então o seu coração se enche de desespero, e muitas pessoas, no lugar do desespero, anunciam apenas aquilo que vem, anunciam a doença, anunciam as portas fechadas, anunciam a situação no seu casamento, e tudo que sai dos seus lábios é o que os seus olhos veem. Quando você declara promessa, não é que você ignora o que você está vivendo, mas você tem uma promessa sobre cada situação que você está vivendo. Está em angústia, você vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está em enfermidade, você pode dizer: o meu corpo está doente, mas eu tenho um Cristo que levou sobre si todas as minhas dores, e eu sei que Ele me deu não apenas saúde nessa terra, mas vida eterna. Se você tem uma situação na sua casa, um filho que está desviado, um filho que está se esfriando no Senhor, você pega a promessa e você diz: quanto à minha geração, eles servirão ao Senhor para sempre. Quanto eu e minha casa, eles estarão na presença de Deus, porque Jesus disse na sua palavra, e a palavra é de Cristo. Jesus disse: você e sua casa serão salvos. Quando você tem uma porta fechada diante de você, você vai poder dizer sobre essa porta fechada: mesmo que tenha uma porta de bronze, a palavra de Deus diz que Ele abriria portões de ferro e portais de bronze. Queridos, sobre cada situação há uma palavra para você. Eu venho chamar você a um novo lugar de fé e dizer para você nessa noite: tire o desespero do seu coração e vamos olhar para a promessa, olhar para a promessa que Deus te entregou. Queridos, nós vemos Eliseu estava vendo Israel cercada, os inimigos estavam diante deles, eles já não tinham mais o que comer, tudo que eles tinham, as circunstâncias que eles estavam vivendo, era não ter mais nem para o alimento da casa, quanto mais sustento para os soldados. A destruição era iminente, o inimigo estava se demonstrando mais forte. Parece que o inimigo estava tomando tanto volume diante de Israel, que eles se fecharam atrás dos muros. E Eliseu, usando a promessa de Deus, a palavra de Deus, ele disse: amanhã
amanhã vocês terão o que comer, amanhã vocês terão tanta abundância, que vocês terão os pães, que vocês comprarão por 1 ciclo de prata. Alguém que ouviu isso, do grupo da liderança, do grupo que estava ali, disse assim: nem que Deus rasgasse os céus e fizesse uma porta nos céus, isso aconteceria. No outro dia pela manhã, os 4 leprosos que ficavam do lado de fora da cidade, olharam um para o outro e falaram: o que estamos fazendo aqui? Se vamos morrer aqui e morrer no acampamento do inimigo, morramos lá, pelo menos há a possibilidade de comer algo. Eles saem e eles começam a descer em direção ao acampamento do inimigo, e a palavra de Deus diz que o exército forte do inimigo, enquanto os 4 leprosos desciam, eles ouviram barulho de carros, barulho de cavalos, ouviram barulho de um grande exército, e eles fugiram amedrontados. Quando os 4 leprosos chegaram, eles falaram: ué, cadê o povo? E começaram a saquear, eles começaram a tirar ouro, prata, comida, eles deixaram tudo no acampamento, e eles olharam um para o outro e falaram: nós temos boas novas, e nós vamos deixar a cidade sem saber disso? Eles saíram correndo para a cidade, e ao chegar na cidade, eles começaram a dizer: ei, os inimigos se foram, eles não resistiram, algo aconteceu. Então, quando a cidade ouviu isso, ficou alvoroçada, e saíram de uma forma violenta pelos portões. E naquele dia, um daqueles líderes estava de plantão nos portões da cidade, e a cidade violentamente correu e pisoteou aquele homem que tinha dito: nem que Deus rasgue os céus, isso acontecerá. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus promete que vai ter pão no outro dia, vai ter pão no outro dia. Quando Deus diz que aquele inimigo não vai te destruir, aquele inimigo não vai te destruir. Quando Deus diz que as impossibilidades diante dele se tornam possibilidades, acredite, porque você está recebendo uma promessa, uma palavra. Agora, por que alguns não acreditam que Deus pode fazer o impossível? Porque o coração desistiu de esperar. E quando o coração desiste de esperar, você começa a ver tudo pela ótica carnal, humana, momentânea, fraca. Quando nós vemos pelos olhos de Deus, quando nós enxergamos pelos olhos do Senhor, Davi recebeu uma palavra de Deus, dizendo: Davi, nunca lhe faltará herdeiro para o trono, eu me comprometo com você, a sua dinastia será preservada, e você terá sempre alguém no trono. Davi honrou o Senhor, não foi um homem perfeito, mas foi um homem que honrou o Senhor. Salomão assume o reinado, e Salomão, o homem que escreveu Provérbios, o homem que escreveu o Cântico dos Cânticos, é seduzido pela paixão do mundo. O homem que escreveu essa parte da Bíblia se casa com muitas mulheres, o filho do rei Davi. E Deus poderia quebrar uma promessa, porque aquele homem trouxe até postes ídolos para Israel, levou o povo a se perder de Deus. Mas Deus mantém a sua promessa. 305 anos depois, o rei Ezequias, descendente de Davi, está enfrentando uma grande luta, e ele diz: Senhor,
por que o Senhor me preserva no trono? Eu não sou digno. Senhor, por que o Senhor me mantém nesse lugar? E Deus então diz para ele: não é sobre você, é sobre a promessa. Eu prometi ao seu pai e eu vou cumprir. 305 anos depois, a promessa ainda estava viva. E quando a dinastia do reinado, da monarquia acaba em Israel, Deus estabelece e levanta Jesus Cristo, da raiz de Davi, da descendência de Davi, para reinar, não agora sobre Israel, mas ser rei para sempre de toda a humanidade. Queridos, eu quero dizer a você, uma promessa que Deus libera não morre jamais, e é por isso que Ele prometeu para você: em você será abençoado, primeira, segunda, terceira, quarta geração, e até 1000 gerações, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, o seu futuro. Pastor, eu não vejo nada agora, mas não é o que você vê, é o que você crê. É o que você crê. Meu irmão, se você está agarrado a uma promessa, o desespero tem que ir embora. Se você está agarrado a uma promessa, você precisa entrar num lugar de confiança no Senhor. Nós olhando para a vida de Abraão, quando Deus chama ele, o nome dele Abrão. Abrão significa pai, o grande pai. Então, quando ele dizia para as pessoas: olha, o meu nome é Abrão, as pessoas diziam assim: quantos filhos você tem? Ele diz: nenhum. Ah, tá, grande pai e não tem nenhum. Eu não tenho nenhum. E Deus conduz ele por uma jornada, por uma peregrinação. Mas numa hora, gente, quando ele estava ficando mais velho, a promessa não vinha, o filho da promessa não chegava. Ele chega numa situação, e quando ele está desesperado, Deus decide dar mais uma promessa para ele. Porque Deus é desse jeito. Deus, quando a nossa esperança está se encerrando, Ele entrega mais uma promessa para a gente. E Ele faz com Abraão, Ele diz assim: Abraão, a partir de agora, você não vai chamar mais Abraão, eu vou colocar mais um A no seu nome. E a partir de agora, você vai se chamar Abraão, que não é o grande pai. Você vai passar a se chamar agora pai de muitas nações. Ele começou a ser motivo de chacota. A promessa começou a ser motivo de zombaria. Alguns perguntaram: Abraão, é verdade que você foi no cartório e colocou mais um A no seu nome? E agora você não é só grande pai, agora você é pai de muitas nações. E quantos filhos você tem agora, pai de muitas nações? Ele diz: não tenho nenhum. Mas ele tinha uma promessa. É por isso que o Novo Testamento diz sobre Abraão: mesmo contra toda a esperança, em esperança creu, e não duvidou que Deus era poderoso para fazer aquilo que não existe passar a existir. Deus está colocando mais uma promessa em você nessa noite. Se o teu coração veio desanimado aqui, Deus não apenas veio reafirmar que você tem uma promessa, Ele veio dizer a você: você tem mais de mim, você tem mais promessas de mim, eu tenho uma fonte inesgotável sobre a sua vida. Se você pensa que terminou, tem pão para amanhã. Se você pensa que acabou, a minha promessa dura gerações após gerações. Queridos, a promessa de Deus, ela não morre. O Salmo 119, versículo 49, diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo. O que deu esperança foi a tua palavra. Queridos, lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Pode passar. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Qual que é o consolo no sofrimento? A tua promessa me dá vida.
Queridos, quando você está no desespero, precisando de um consolo do Senhor, é a promessa dEle que te dá vida, é a promessa dEle que te dá esperança, é a promessa dEle que arranca o desespero, o nó no coração, é a promessa dEle que abre os seus olhos, é a promessa dEle que não vê as possibilidades, que não pensa coisas ruins, que não decreta o teu destino como um destino mau, é a promessa dEle que diz: eu tenho planos de vida sobre você, é a promessa dEle que diz: não terminou, a promessa dEle que diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, também lhes dará vida para tudo que vocês fizerem, porque o consolo vem da promessa, o consolo vem da palavra, e é por isso que no versículo 51 diz assim: os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas eu acho consolo. Vai para o teu memorial, meu irmão, lembra do que Deus fez, lembra das promessas do Senhor, pega de novo a palavra de Deus, lembra de uma coisa, aqui nessa palavra tem muitas promessas para você, e diz assim: fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Mas agora olha só, os teus decretos, nós vamos até aí, os teus decretos são o tema da minha, a tua promessa é o tema da minha canção, a tua palavra é o tema da minha canção. Onde? Na minha peregrinação. Queridos, enquanto nós estamos peregrinando por essa terra, encha os seus lábios de louvor. Enquanto você está peregrinando nessa terra, enche os seus lábios de cantos de livramento. Enquanto você está peregrinando nessa terra, é isso que Abraão fez. Enquanto ele aguardava a promessa, ele dava glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? Alguém que está esperando uma promessa pode dar um glória a Deus nessa noite? Queridos, enquanto você aguarda a promessa, glorifique a Deus. Enquanto você aguarda na peregrinação a tua promessa, enche o teu coração do cântico de livramento. Eu estive pregando agora, lá numa conferência aqui em São José, e o Israel Salazar estava lá ministrando, um ministro de louvor estava ministrando o momento da adoração, gente, mas foi tão especial. Mas ele disse assim: gente, você sabe que eu fiz muitas canções, tem uma canção dele que fala sobre a fé de Jó, não sei quantos de vocês ouviram, fé inabalável, mas tem uma canção que ele diz assim: eu lamento, a minha tristeza é que Deus não me deu essa canção. E eu disse: gente, mas que canção é essa? E ele começou a cantar o coro, e todo mundo naquele lugar começou a cantar o coro. Eu nunca tinha ouvido aquela canção. Cheguei em casa, ontem à noite, estávamos orando, então eu fui procurar a canção no YouTube, 61 milhões de visualização. Falei: meu Deus, quem canta essa canção? Mas a gente precisa colocar nos nossos lábios canções de livramento. E essa canção, talvez alguns de vocês conheçam, o nome dela é Não Pare. O coro diz assim, ó: quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mais ou menos assim. Gente, eu não conhecia porque tem um pé na Assembleia. Mas ó, irmãos, tem momento da aflição que não tem canção melhor do que a Assembleia. Vai cantando louve, vai chorando louve. Não é, gente? Fala a verdade, quem já não fez isso nessa vida? Ei, meus irmãos, mas olha, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos tirar do tema do nosso coração louvor da promessa de Deus. E a promessa de Deus diz: lança de novo a rede, não é tempo de parar, volte para o lugar aonde Deus prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você vê a circunstância, mas a circunstância não é, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Alguém pode dizer amém? Amém. É pela fé, meus irmãos. É pela fé o que nós vemos, e isso traz coragem para o nosso coração, isso traz vida para o nosso coração. Agora, aos 100 anos,
Deus abre o ventre de Sara. Aos 100 anos, Deus traz Isaque, o filho da promessa, para Abraão. Então agora os que zombavam, os que chacoteavam, os que diziam que era impossível, nesse momento eles diziam: uau, só Deus podia fazer isso. E quando vier a resposta para a sua vida, as pessoas dirão: só Deus poderia fazer isso para você, só Deus podia ressuscitar daquele coma o nosso menino Thales, só Deus podia tirar você do lamaçal do pecado, só Deus pode tocar alguém que está afastado, que está numa balada, que está nas drogas, que está perdido, só Deus pode fazer. E queridos, eu quero dizer, Deus vai fazer. Deus vai realizar, só Deus pode abrir essa porta, e Deus vai abrir essa porta. Por quê? Porque Ele prometeu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Abraão agora vê o seu menino crescer. Deus passou Abraão pelo teste do tempo. A espera, ela faz com que a gente passe pelo processo do tempo no nosso coração, para confiar em Deus, para conhecer a Deus. Escute, meus irmãos, as orações mais profundas do nosso coração saem no momento que o único consolo que a gente tem é a esperança da promessa. E Deus nos conduz nesse lugar para forjar em nós filhos apaixonados por Ele. Deixa eu dizer uma coisa, talvez as mensagens que mais são visualizadas no YouTube que eu prego, são as que mais eu precisava delas enquanto eu pregava. Porque talvez, enquanto eu passo pelos meus vales, eu entendo os vales das minhas ovelhas. Porque Jesus só é o nosso Senhor, porque Ele se compadeceu das suas ovelhas, e Ele se tornou o Senhor delas, porque Ele experimentou tudo o que elas podiam experimentar em dor, fracasso, decepção, sem pecar, porque toda maldição estava sobre ele. Abraão agora está com seu filho, depois de ter passado pelo teste do tempo, e o menino agora já é um rapazinho, e Deus pede algo difícil para Abraão. Ele diz: Abraão, eu vou testar o teu coração, eu quero que você me sacrifique o seu filho. Ele diz: Senhor, agora que eu estou com a promessa, agora que eu estou vivendo, agora que são os melhores anos da minha vida, tantos anos esperando, o Senhor vai fazer isso comigo. Abraão não falou isso. A Bíblia diz que quando Abraão ouviu do Senhor, Abraão levanta e sacrifica seu filho. Ele fez isso imediatamente. Ele não perguntou para Sara, ele não foi buscar para perguntar se era a sua alma que estava falando. A Bíblia diz que ele se levantou e se pôs a preparar o menino para o holocausto. E é por isso que o Novo Testamento diz o seguinte: Abraão, quando foi sacrificar Isaque, sabia que Deus era tão poderoso, que se ele sacrificasse, Deus era poderoso para levantar Isaque dos mortos e dar vida novamente. Esse era o Deus que Abraão confiava. O Deus que Abraão confiava não era o Deus que estava pedindo o sacrifício. O Deus que Abraão confiava era o Deus que, quando pede algo, é poderoso para dar mais do que aquilo que ele pediu. Queridos, a confiança em Deus é gerada enquanto nós caminhamos com Ele. Ninguém pode confiar em Deus se não experimentar a espera da promessa, o cumprimento da promessa, depois o sacrifício, depois uma entrega e depois de novo confiar em Deus. Agora pensa na história, meus irmãos. Abraão pega o menino, prepara o fecho de lenha. A Bíblia diz que ele coloca nas costas do menino e diz: Isaque, nós vamos a caminho de Moriá. 3 dias daqui, nós vamos para uma jornada. Então,
Isaac feliz, uau, eu vou passear com o pai, gente, eu vou ter um tempo especial com o pai, que legal, e ele prepara os servos, e eles vão, eu fico imaginando a primeira noite que eles pararam, Abraão olha para o menino, e diz assim, ele não sabe, mas daqui a alguns dias subiremos o Moriá, e eu sacrificarei ele, Senhor. Eu fico imaginando no outro dia, Abraão olhar para o menino, e o menino feliz, pai, vamos sacrificar. Então, quando chegam no final do dia, mais uma noite para Abraão, mais uma noite dura para Abraão, e finalmente eles chegam aos pés do morro Moriá, do monte Moriá, e quando eles chegam, Abraão diz assim, servos, fiquem aqui. Ele prepara a lenha, a exemplo de Jesus, que carregou o madeiro por nós, porque Isaac e Abraão é uma tipificação do próprio Deus entregando o seu filho em sacrifício por nós. Quando Abraão coloca a lenha nas costas de Isaac, Isaac faz uma pergunta. Ele pergunta, papai, onde está o sacrifício? Aonde está o animalzinho para o sacrifício? Abraão olha para ele, ele não diz, você é. Abraão olha para ele e diz assim, Deus proverá. Deus proverá. Diz, é verdade, papai. Deus sempre proveu até aqui. Eu sou a promessa que Deus proveu para você, não é? E Abraão sobe com Isaac. Abraão não sabia que do outro lado do monte, Deus também estava subindo com a provisão. Abraão não sabia que enquanto ele, com o coração apertado, dizendo, Senhor, eu entrego porque é o Senhor que está me pedindo, essa promessa é tua, ele não sabia que Deus estava conduzindo do outro lado, Deus estava subindo do outro lado, e quando ele chega, e ele coloca o menino ali sobre o altar do holocausto, e quando ele levanta o cutelo, Deus diz, Abraão, você não precisa fazer isso. Então, olhe para o lado, e ele vê o cordeiro, ele vê a provisão. Então agora, o próprio Deus enviou o sacrifício no lugar do filho de Abraão. Por que Deus pediu isso para Abraão? Porque as promessas que iriam se cumprir naquela geração, as promessas que iriam se cumprir através de Isaac, teriam que ser provadas no coração de Abraão e de Isaac. E se você lê a história de Isaac, meus irmãos, você vê o menino que poderia ter se decepcionado com Deus, o menino que cresceu vendo Deus fazer coisas, e naquele momento ele poderia dizer assim, por que Deus pediu que meu pai me sacrificasse? Por que Deus pediu que meu pai me entregasse? Mas sabe o que acontece com esse menino? Você lê toda a história de Isaac, e você vê ele se tornando um homem, e durante toda a história diz, Isaac buscou a Deus, Isaac orou ao Senhor. Quando ele recebe o casamento dele, ele estava meditando no Senhor nos campos. Quando a esposa dele fica sem poder ter filho, estéril, a Bíblia diz que quem buscou por sua mulher engravidar foi Isaac. Ou seja, quando nós cremos na promessa, meu irmão, eu te digo uma coisa, a sua geração vai experimentar as promessas de Deus na próxima estação. O que Deus está trabalhando com você, o que Deus está trabalhando no teu coração, é porque a promessa que está por vir, não cabe dentro da estrutura que você tem. E ao invés de entrar em desespero, caminhe por fé. Eu encerro dizendo que a Bíblia diz para que tenhamos fé como de uma criança. Parece tão difícil ter essa fé de Abraão, que creu contra toda esperança. O Murilo está sentado aqui e já está se abaixando na cadeira. O Murilo é muito intenso, sempre foi muito intenso. E um dia,
o Murilo chegou no nosso quarto e ele disse assim: pai, mãe, eu quero tanto ir para o Beto Carreiro, tanto ir para o Beto Carreiro. E o Murilo, por ser intenso, gente, toda vez que a gente promete algo para ele, meu Deus do céu, até hoje, quando ele compra alguma coisa pela internet, ele diz assim: quando vai chegar? Rastrei, aonde que está? Está na transportadora? Quando vai chegar? Gente, não dá para falar que vai chegar algo pela internet, até hoje ele faz isso. Mas eu me lembro quando ele era criança, promete algumas coisas para uma criança, e você que já tem filho sabe muito bem disso. E a gente falou para ele: pai, ele disse: pai, podemos ir para o Beto Carreiro? Eu disse: sim, filho, podemos ir, a gente vai sim. Ele disse: que legal, que legal, que legal. Gente, no outro dia, cedo, ele já foi para o nosso quarto e perguntou assim: pai, quando nós vamos? Ele não chegou perguntando: pai, será que a gente vai? Pai, será que a gente vai ter dinheiro para ir? Ele não chegou no nosso quarto e disse: pai, será que você vai ter agenda para levar a gente para o Beto Carreiro? Pai, será que você vai ter o carro bom o suficiente para que você possa... De noite lembro-me do teu nome, Senhor, eu vou obedecer a tua lei. Pode tirar, irmão, não sei quem está aí. Coloca de novo o pastor na tela. Queridos, não perguntou se o nosso carro tinha o suficiente condições para levar para o Beto Carreiro. O que ele chegou e disse: pai, quando nós vamos? Por isso que Jesus disse que nós temos que ter uma fé como de criança. Porque uma criança sabe que quando o pai promete, ele cumpre. É só uma questão de tempo. Não é se vai cumprir. Queridos, eu quero chamar você de novo para essa fé. Talvez o teu coração está dizendo: será que vai acontecer? Será que vai se cumprir? Será que Deus vai fazer? Eu quero que você traga à existência: quando Deus vai fazer? Quando Deus vai realizar? Nesses dias, onde nós temos enfrentado batalhas, a Naine tem dito para mim, ela disse: amor, todas as manhãs, todos os dias, eu me levanto e eu pergunto para o Senhor: é hoje, Senhor? É hoje que vai acontecer, Senhor? Ela diz: faz assim também. Queridos, todos os dias eu levanto e pergunto: é hoje, Senhor? Não é se vai acontecer. Queridos, quando nós criamos expectativas no nosso coração em relação àquilo que Deus prometeu, escute isso: os céus que estão esperando a nossa concordância se abre e se derrama sobre nós. Por isso, tem pão para amanhã. Por isso, Deus não tem tempo, Ele é dono do tempo. Podem passar anos e a promessa vai se cumprir. Por isso, Deus coloca sobre você mais um ar, mais uma promessa, e você sai daqui hoje dizendo: desesperança se encha de fé, porque o coração não vai ficar doente. Eu confio no Senhor. Vamos nos colocar em pé, queridos.